Meus irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal e eu vou estar reagindo aos vídeos das pregações dos Gideões Missionários da Última Hora nesse ano de 2025. E eu vou dar início, primeiro vídeo, ao vídeo do pastor Genival Bento. Vamos ouvir a pregação, reagir, comentar dentro daquilo que está sendo pregado. Amém? Então me acompanhe. E já aproveito para transmitir um abraço a todos os amigos que estão na Ásia, na América Central, na Europa, na América do Norte. E muitos me contactaram dizendo que estão online. Estou Serafim, família. Um abraço a todos. Eu quero aproveitar para o texto que está inserido no Evangelho do Senhor Jesus, em Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Eu estou usando a versão Peshitta, mas eu quero ler no telão para lermos em um só sentido. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha ou horta, e foi procurar nela fruto, não achando. E disse: vinhateiro, ou eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque está ocupando ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Palavra forte, hein? Permita virar as costas pela leitura aqui da Anitta de longe, e quero pedir àqueles que assim podem fazê-lo, tornem os vossos assentos. E a palavra de missões, respeitando todos os pensamentos contrários, mas na minha visão ela é conscientização. E como a proposta temática está no tempo presente, colheita final, é impossível eu entender o presente sem me reportar ao passado. Por isso que eu quero, dentro da proposta temática, reportar-me ao passado. Quando nós analisamos entre as 3 principais árvores relacionadas na Bíblia, as mais relacionadas, está a figueira. E a figueira é símbolo de relacionamento. E dentro deste símbolo de relacionamento, ela tem um papel importante para o tempo presente. E como eu estou proposto a me reportar ao passado, preciso usar Gênesis capítulo 3, capítulo 6, versículo 3, para voltar ao início. Quando Deus diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O interessante é que quando nós analisamos o nosso vocabulário, todas as palavras que terminam com AR, ER, IR, exprimem uma ação. Então, o contender quer dizer discutir a favor de, interceder por. Dentro do significado de contender está o pleitear. Pleitear quer dizer recorrer em juízo. Pedir por, gemer por, pleitear. E quando nós voltamos ao início, vamos perceber que no passado tem um pleiteador oculto. Pastor Reuel, se nós lermos, por favor, quando Paulo escreve a carta aos gentios de Éfeso, capítulo 3, versículo 8 e 9, ele fala sobre esse mistério oculto. Leiamos, por favor. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus. Veja que o princípio, o início começa no Gênesis. Por isso que, como a temática está no tempo presente, eu vou usar o tempo das dispensações. A primeira dispensação é a da inocência. O início, reportando o meu passado. E neste tempo, porque a colheita final é um período de tempo, então no primeiro tempo, no primeiro ano, na primeira dispensação, que vai do capítulo 1 ao 3, o ápice da criação de Deus, aparece o homem, o ser humano. Quando nós debruçamos no capítulo 3, vem a fraqueza humana. E para confrontar a fraqueza humana, vem a justiça divina. Veja que no capítulo 3, no início, vem a decepção. Gênesis capítulo 3, a fraqueza vem. E observe que quando a fraqueza vem, a primeira árvore nominada na Bíblia, na história do relacionamento com o homem, é a figueira. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Veja que na fraqueza do homem, a figueira está lá. A primeira e a única árvore, nominalmente falando. E ela predispõe-se a desnudar-se, para cobrir a vergonha e a fraqueza do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Perceberam que estavam nus. E trouxeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A primeira árvore no início, reportando o meu passado, é a figueira. Relacionamento. Ela situou, ela deixou ser desnudada, tirando as suas folhas para intervir, cobrir a vergonha e a fraqueza do homem. Agora, ela vai da sustentação. Então, quando a justiça divina vem, aí você vai ver que entre a justiça e a fraqueza tem alguém pleiteando. Ocultamente, porque a justiça dizia: elimina, corta nariz. A fraqueza, a tragédia, a colisão foi terrível. Aí você vai entender nas entrelinhas que chega um pleiteador propiciando. A justiça vem com toda a ira. E a palavra propiciação, no contexto bíblico, é aquilo que abraga a ira. Então, entre a nossa fraqueza e a ira da justiça, tem alguém ocultamente dizendo: desiste dele, não. Então, a justiça não olha para a fraqueza, mas para o pleiteador, a propiciação. E Deus diz: está certo. Mas ele não pode ter relacionamento comigo com este dano. Então o capítulo 3 termina com Adão e Eva perdendo o relacionamento com Deus, sendo expulso do jardim. E a vergonha e a fraqueza não conseguiu fazer Deus desistir deles. Observe que entra o capítulo 4, aqui termina o primeiro tempo, o primeiro período da conta da inocência. O capítulo 4 vai vir o segundo ano, o segundo período, chamado consciência. Veja aqui, do capítulo 3 ao 4 por diante, não há registro de relacionamento entre Adão, Eva e Deus. Digno do registro. Mas o que é lindo é que do capítulo 3 para o capítulo 4 vem esse segundo ano, a segunda dispensação, consciência, mesmo fora do paraíso, mesmo fora do jardim, mesmo sem a história registrar Adão e Eva se relacionando com Deus. No capítulo 4 começa dizendo: Adão conheceu Eva e ela concebeu e gerou um filho e chamou de Caim. Alcancei de Deus um varão. Depois ele torna a conhecer, ela concebe e gera outro filho, homem, e o chama Abel. Observe que há uma sucessão de tempo. O menino cresce, criança, adolescente e jovem, no mínimo, na nossa cultura, 15 anos, 18 anos, no mínimo dos tempos. O interessante é que Adão e Eva, mesmo sem a história registrar, eles conseguem impregnar no coração e na mente dos meninos relacionamento com Deus. Veja que a história não diz que Deus falava com Adão e com Eva, mas com os filhos sim. Pastor, esse cara é lindo, veja, longe de Deus.
eles conseguem impregnar no coração desses dois filhos Deus. Começa o tempo, a dispensação da... A Bíblia não fala que eles estavam perto de Deus, mas também não estavam longe. Provavelmente eles foram expulsos do jardim, mas a fé em Deus, porque não tem como perder a fé, já que eles falavam com Deus, nem sabia que Deus existia. Então, com certeza, eles permaneceram tendo comunhão com Deus. E por isso que eles ensinaram aos seus filhos que existe um Deus. consciência. Abel é pastor de ovelhas do campo e Caim, agricultor. E como eles eram os primeiros, não tem como já negar a existência de Deus, né? Impossível. Veja que o relacionamento há entre eles e Deus. Entre a nova geração e um segundo tempo, e um segundo ano, e uma segunda dispensação consciente com Deus. Aí eles resolvem cultuar, adorar a Deus. Abel pega o melhor do rebanho e vai adorar. E oferece sacrifício a Deus e Deus aceita. A Caim pega fruto do campo O melhor do e fruto do traz a campo. Deus. E Deus não atenta, não olha, não recebe. Não pegou o fruto do campo, não. Pegou o melhor do fruto do campo. Também foi o melhor. Aí ele ira-se. Ele não entende. Na nossa linguagem, fica beiçudo, revoltado. Aí vem Deus, no meio da ira dele. E no capítulo 4, salvo engano, versículo 7, salvo engano, aí Deus diz, porque você está com raiva? Veja que o relacionamento era íntimo, da geração da consciência, do ano da consciência. Se tu fizeres o bem não serás aceito. Mas se tu fazes o mal, vigia. Porque o pecado já está à porta. E se tu não vigiar, ele vai te dominar. Mas é importante que você domine sobre ele. Deus advertiu Caim. Mas Caim, por essa ira, vai oferecer, vai fazer e cometer um crime pior do que o pai. Eu tive analisando se você, para você entender, se nós fôssemos julgar, se Caim fosse julgado na visão do Código Penal Brasileiro, segundo o artigo 121, é crime qualificado. O crime de Caim, veja que tem diversas circunstâncias agravantes. Estaria solto em um ano. Porque no Brasil só fica preso se você escrever na estátua. Dentro do Código Penal, no artigo 121, olhando para o seu entendimento, no artigo 121, se fosse julgado ali, primeiro, motivo torpe. A inveja é um sentimento vivo e desprezível. Segundo, meio cruel, requinte de crueldade. O capítulo 4 não tem detalhe, mas pela gravidade da moralidade do crime, ele usou requinte de crueldade com o irmão. Em terceiro, dissimulação. Ele leva o irmão ao campo de forma traiçoeira. Isto está em crime qualificado. Quando você vai para as circunstâncias agravantes, é pior, porque você vai encontrar o crime que ele fez. Parentesco próximo. Ele cometeu um faticídio, ele matou o irmão. Segundo, motivo fútil, mas agravantes. A inveja é motivo insignificante para o cometer um crime. E terceiro, ausência de arrependimento. Aí o crime dele está enquadrado na visão do Código Penal Brasileiro, só para você entender, no artigo, se ele fosse julgado hoje, 121 do Código Penal. Veja que quando ele comete o crime, a justiça vem da terra, o sangue de Abel, que é a justiça. Aí Deus aceita a denúncia do sangue e vem interrogar o fratricídio. E pergunta, onde está o teu irmão? Ele não se arrepende, diz, porventura sou eu, o guardador do meu irmão, eu sei onde ele está. Não se arrepende. Se nós lermos o artigo 61 do Código, ele está falando da dosimetria do crime, da pena. Então, na ótica do Código Brasileiro, a dosimetria da pena diz que o crime de Caim, ele é de 12 a 30 anos de reclusão, no cálculo da pena. E na justiça divina, pelo sangue de Abel, é condenação eterna. Aí ele diz, eu sei lá. Aí Deus diz, o sangue do teu irmão está clamando a mim. Que é justiça. Aí vem o pleiteador, oculto. E vai atenuar a pena. Ele fica entre Caim e a justiça divina. Faz isso não, desiste dele não. Veja que Caim, ele percebe e ele diz, o meu pecado, o meu crime é maior do que o que eu possa ser perdoado. O Senhor agora disse, veja que a pena é atenuado. Em vez de condenação eterna, Deus diz, agora maldita é a terra por tua causa. Tu vai andar como vagabundo, errante e sem a minha presença. Aí ele diz, não, agora eu vou andar errante, vagabundo, fora da tua presença. Quem me vê vai me matar. Aí o pleiteador diz, diminui mais. Aí Deus diz, pronto, não é assim, eu vou botar um sinal em você, ninguém vai tocar em você. Peraí. O segundo período, o segundo ano, a segunda dispensação da consciência, chega no capítulo 6. O capítulo 6 do Gênesis, a fraqueza atinge a todos os seres humanos. Degradação geral do gênero humano. Agora todo o gênero humano está em relacionamento com Deus. Aí a justiça divina diz, não tem jeito, não dá para acreditar mais neles não. Faz alguma coisa. A justiça clama, aí Deus vem e diz, chega. Eu vou desistir. Eu vou dar fim, eu vou acabar com eles. Com ele e tudo que eu criei. Já deu para entender qual é o contexto da mensagem dele. E eu posso dizer para você, está bem estruturada a mensagem. Ele quer falar sobre um intercessor que pede para não cortar a árvore. E ele está falando justamente das dispensações. Todas as dispensações sempre existiu esse mediador que não deixava a condenação ser severa. Provavelmente ele vai falar todas as dispensações para no final falar de Jesus Cristo. Gostei do corpo da mensagem, bem estruturada. Provavelmente vai ser uma mensagem forte. Porque não adianta você saber muito a Bíblia, não adianta você falar um monte de coisa se a sua mensagem não estiver estruturada, não tiver início, meio e fim, não tiver uma ordem. Entendeu? É a mesma coisa começar a falar um monte de coisa sem sentido. Então quando você organiza a mensagem, igual ele está fazendo aí, você não precisa nem falar muito, porque as pessoas vão entender aquilo que Deus quer falar. Então nem precisa terminar a mensagem, mas já está de parabéns o varão aí, pela estrutura da mensagem. Veja aqui, há uma decisão judicial, eu vou dar fim. Então a sentença é condenação eterna. Quando Deus assina, aí o pleiteador vem, oculto, se põe entre a justiça e Deus e diz, existe não. Existe não. Ele consegue atenuar a pena de novo. Aí Deus diz, tá certo, mas o meu espírito não vai interceder, provocar-me, não vai defender para sempre. Vou diminuir, mas o ano dele de vida será só 120, mas não podendo. A sentença é cumprida. Oi, Paulo. Recebe,
por meio da propiciação que está entre a ira. Então quando Deus olha, ele não vê a fraqueza, ele vê a propiciação. Aí quando ele vem para o justiciado, quando ele olha para o pecador, ele... não dá para desistir deles. Você está no meio. Termina o segundo tempo, segundo ano, segunda dispensação, segundo período de tempo, a consciência. Aí fecha aqui o terceiro ano, terceiro tempo, já que o tema está em um tempo presente, período de tempo. Aí vem o capítulo 8 do Gênesis. Dispensação, ano do governo humano. O governo humano vai do capítulo 8 ao 11. Aí agora tem um recomeço. Dentro, obviamente, eu estou usando o termo ano para dar sentido e o seu entendimento, mas dentro de um período, o terceiro período, a terceira dispensação, o terceiro ano, para melhorar o seu entendimento, é o governo humano. E como é que eles terminam? Sem relacionamento. Confuso. Mas Deus não desiste. Aí a partir do capítulo 12 começa o quarto ano, o quarto período. Primícias. A partir daqui começa o período, a dispensação da promessa, que vai de Abraão a Moisés. Então veja que é no quarto período, no quarto tempo, na quarta dispensação, que o ser humano vai ser consagrado a Deus. Por meio da circuncisão. Os 3 anos passados estão lá. Mas os 3 períodos, os 3 anos primeiros, incircuncisos. Não consagrados a Deus. Agora vem o projeto de resgate. O projeto para reatar o relacionamento. E pelo relacionamento, atrair os incircuncisos a Deus. 3. Aí Abraão é consagrado a Deus. No quarto ano, na quarta dispensação, as primícias do projeto é para louvor de Deus. Quando chega Moisés, vem o quinto período, o quinto ano, a quinta dispensação da lei. Você vai ver que Abraão, até Moisés, ele foi preservado, o pastor falou já, o pastor Aziel falou onde, Abraão teve medo da morte, ele disse onde, que quem teve medo da morte não é para o projeto. Ele entregou Sara ao outro com medo de morrer. O pastor falou hoje, mas ele que você sempre vê, um pleiteador. Abraão, anda na minha presença, alguém intercedeu, alguém contendeu com ele. Oculto. Aí vem o quinto período, a lei. Agora entra Moisés com Israel. Aí quando vem o quinto período, aí é o quinto ano, aí Deus separa os 3 últimos dos 3 primeiros, circuncisos. Põe aí, Levítico, capítulo 19, versículo 23 a 25. Olha o que é que Deus faz. E quando tiveres entrado na terra, e plantares toda árvore de comer ou de fruto, se vos há incircunciso o seu fruto, 3 anos. Vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no quarto ano, é quando começa a dispensação da promessa, a consagração a Deus, a primícia a Deus. Por isso que o sabote começa aqui. Porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. No quarto, 3 anos, ele não colhia. No quarto ano, procurava fruto, colhia e o fruto, primícia, é para Deus. Para quê? E no quinto ano, comerás seu fruto para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, no quarto período de tempo, no quarto ano... Percebeu o autocontrole? O autocontrole. 3 anos você vendo a bênção sem poder tocar na bênção. No quarto ano, onde você pensa que pode pegar a bênção, é para Deus. E só depois que você coloca a mão na bênção. Meu amigo, é muita aprovação antes da vitória. A quarta dispensação era que eles poderiam procurar fruto para dar as primícias a Deus, não para comer. É o período de Abraão, as primícias do projeto missionário. Agora, no quinto ano, a ordem era, agora vocês podem procurar fruto. E como? Para que ela produza mais ainda. É o período da lei. Eles pedem relacionamento. Salmo 95, 10. Ele é usado aqui como figueira, relacionamento. 40 anos estive desgostado com essa geração. E disse, é um povo que é de coração e não tem conhecimento. Não tem conhecido os meus caminhos. Perde relacionamento. Isaías 65, 2. Deus insiste. Mas ele diz, estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Sem relacionamentos. Aí vem o último, o penúltimo dos profetas do quinto ano, do quinto período, da quinta dispensação. Malaquias. Olha o que Deus faz. Olha o lamento de Deus. Porque perdeu o relacionamento. Malaquias capítulo 1. É relacionamento. Aí o que é que Deus diz em Malaquias? Primeiro, o peso, a responsabilidade, a dureza da palavra do Senhor. Olhe para mim, por favor. O peso da palavra do Senhor contra Israel. O intermédio de Malaquias. Aí o versículo 2, o que é que Deus diz? Eu vos tenho amado. Meu Deus, é muita moto que passa nessa rua, Jesus. Diz o Senhor. E vós dizeis, em que nos tem amado? Aí Deus diz, eu odiei Esaú para amar vocês. Aí, salve no versículo 6. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado? Ou seja, Israel não se declara culpado. Ele quer tapar os olhos de Deus, ele não se arrepende. O quinto ano, o quinto período, o quinta dispensação, a lei. Aí vem, que o capítulo 4 de Malaquias, versículo 1, Deus vai tratar com a árvore, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como a palha. E o dia que está por vir, os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. E sorte que não lhes deixará. Nem raiz, árvore, nem ramo. Deus diz, vou cortar, porque se cortar no tronco, deixa a raiz ainda aparece, mas se cortar a raiz, acabou. 400 anos depois de Malaquias, vem o último profeta do quinto ano, João Batista. E como é que ele começa? Arrependai-vos. O machado não vai no tronco, porque o machado já está na raiz. Aí quando o machado já está na raiz, aí Deus diz, vou cortar. Aí o pleiteador sai do oculto e se revela. Isso é Efésios capítulo 1, versículo 10. Paulo fala do sexto ano, do sexto período, a graça. Por isso que no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, pela graça, agora o pleiteador, o ótimo do oculto, se revela. Sai do oculto e se revela. Para que pleitear em favor de Israel. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, ele diz que Israel rejeitou a justiça. Romanos 10, salvo engano primeiro,
preferir a sua própria irmã. O bom desejo do meu coração é a oração de Deus por Israel e para a sua salvação. Por quê, Paulo? Porque eles dão testemunho do que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou à justiça de Deus. Aí como é que o pleitoso vem? Arrependam-se. Arrependam-se. Salvo engano, deixa eu ver se a mente lembra. Mateus 37, 23, 37. Mateus 23, 37. Olha o que é que ele diz. Ó Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Ele chora. Ó Jerusalém. São enviados. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados a ti. Quantas vezes? Período de tempo. Quantas vezes? Desde o oculto. Eu quis te proteger. Eu intercedi. Eu pleitei por você. Eu quis te juntar debaixo das minhas asas. Tu pagaria a justiça de Deus e tu não quis. Veja o que é a parábola. Quando Lucas termina a narrativa do capítulo 12, ele está falando das últimas coisas. De arrependimento. Quando Lucas registra o capítulo 3, meu amigo, o que é que ele fala? Arrependimento. Relacionamento. Porque o capítulo 3 começa dizendo que alguns vieram dizer a ele, Jesus, o senhor está sabendo o que Pilatos fez? Ele matou os galileus e misturou o seu sacrifício com o seu próprio sangue. Ou seja, o contexto histórico cultural diz que os galileus, um grupo de galileus, saiu da Galileia e veio para Jerusalém adorar, matar os seus animais em adoração e oferecer sacrifício, porque era o tempo ainda do 5º ano. Veja que quando Jesus está aqui, já está com cerca de 2 anos de ministério. Efetivo. Aí o que é que o soldado de Pilatos faz? Mata o grupo da Galileia, pega o sangue deles e mistura com o sangue dos animais que eram o seu sacrifício. Isso foi chocante. Aí disseram, o senhor está sabendo? Aí Jesus diz, vocês estão pensando que eles eram mais pecadores do que os outros? Se vocês não se arrepender, do mesmo jeito vocês vão perecer. Aí ele vai dizendo, vocês pensam, porque a ideologia judaica era, você vai ver isso desde Jó até o Novo Testamento, se eu estou em miséria, se tem uma colisão, se eu estou detonado, estou cheio de dano, é pecado. Por isso, quem nasceu em pecado? Por isso que ele joga ofensa. Então, para ele, o sacerdote era rico, era fruto de bênção. Aí Jesus disse, vocês pensam que aquele 18 que foi esmagado pela torre de Siloé era mais culpado, mais pecador que os outros? Eu digo a vocês que não. Se vocês não se arrependerem do mesmo jeito, aí vem. Isso aí é forte, hein? Prestou atenção, hoje em dia ainda acontece isso. Os cristãos pensam que só porque existem pessoas que estão sofrendo porque aconteceu alguma coisa, é porque eles são mais pecadores, é porque eles desobedecem mais a Deus, mas o próprio Jesus revelou que isso não tem nada a ver. A videira, no sexto, veja que é o dono da vinha da horta. Por que relacionamento? Porque os judeus, na sua maioria, tinha figueira no quintal na horta, no Nordeste a gente tinha uma roça. E toda a horta, na maioria das vezes, tinha a figueira, porque a figueira produzia sombra. E eles juntavam a família e meditavam debaixo da figueira. A figueira, quando eles estavam precisando chorar, ia para baixo da figueira. Quando eles estavam em luta, para baixo da figueira. Então era comum, mas só que agora o horticultor vai ser questionado. O dono da vinha vem. Aquela figueira já estava com 6 anos. Veja que ele foi justo. Os 3 primeiros anos, do início, lembra que eu disse que para falar do presente precisamos nos exportar ao passado? Você lembra de Levítico? Então 3 anos ele não procura fruto, porque não deu fruto, que é os 3 primeiros tempos da dispensação. E circunciso, não são consagrados a Deus. Mas no 4º ano é Israel, a primícia, o fruto é a consagrada. No 5º ano, a lei. 6º período, a graça. O oculto se revela. Veja que o dono da vinha é justo, ele cumpriu a lei, cumpriu certinho, não procurou fruto nos primeiros 3 anos, mas a partir do 4º ele vai, e a figueira não dá fruto. Aí ele diz ao horticultor, por 3 anos eu venho aqui procurar fruto dessa figueira e não encontro. E é uma ordem, corta. Porque aqui você está deixando ela habitar o lugar, ocupar a terra inutilmente. Corte pela raiz, existe. Aí ele agora se revela como horticultor. E eu estive conversando com o horticultor e ele disse mesmo, a principal característica do horticultor é o amor e o cuidado. Aí o horticultor vem e diz, Senhor, faz isso não. Dá mais um ano a ela. Ela desiste dela não. E agora, deixa que eu vou cuidar dela. O último período de colheita, a graça. Eu perguntei ao horticultor. Ele disse, deixa que eu agora vou cavar ao redor, cerca de 20 a 40 centímetros, e vou estercar. Eu disse, mas não, eu trabalhei 40 anos também com agricultura. Se você jogar o adubo no pé, sufoca e mata. Então tem que cavar uma brecha e colocar os estercos, o fertilizante do adubo, para ela ir reforçando, se estabelecendo devagarinho. Porque os nutrientes do esterco vão descer e não vão para a folha, vão para a raiz. Forte. Esse pessoal de vermelho aqui, quando vê a câmera, já... Desiste dela não, senhor. Se não daqui a um ano, se ela não der fruto, veja que nas versões mais tradicionais, ele não diz eu corto. Ele não tinha coragem, ele disse tu a cortarás ou manda cortar, porque eu não vou ter coragem de desistir dela, Senhor. A maior mensagem de Jesus foi essa. O novo mandamento eu vos dou. Ame uns aos outros, como eu amei vocês. Relacionamento. Quando ele vai atuar, João 17, veja que é totalmente necessário. Pai, eu dei a tua palavra a eles, mas para que eles sejam um em mim, como eu sou em ti, eles sejam um em nós. A glória que tu me deste, eu dei a eles, Senhor. Eu estou te pedindo não só por esses, os judeus, mas por todos aqueles que eu creem em mim. Une eles a verdade e a tua palavra é a verdade. Porque é o último meio de o mundo saber que o Senhor me enviou. É eles serem um, é eles amarem ao outro, como eu, é eles. Colheita final. É inconcebível. Você não vai mamar quem está lá fora, se primeiro não mamar dentro da figueira, está dentro da horta. Não, é necessário, mas o teor da lição. Não adianta eu pegar duas horas, pegar bonito e não mamar quem está dentro. Porque é impossível eu mamar o pecador e dizer, olha, independente do teu pecado, Deus perdoa. E quem está dentro muitas vezes se fere, a gente discorda. Para primeiro perdoar lá fora, tem que ser dentro. Pastor Gilmar me convidou em setembro. Passei 2 meses orando por uma mensagem. Quando veio, no meu coração, essa mensagem. Até ontem à noite, 2 horas da manhã, eu não conseguia dormir. Senhor, quero que você preste. Porque vocês estão valorizando mais a ideologia, o nome da placa, do que porque eu morri. Diga para quem está falando, não é aconselhável
atrair lá fora, falar lá fora, se não ama dentro. A única oficina da graça que passa do céu é a igreja. Olha que quando vou dar uma administração, quando você compra um carro, faz um seguro. Mas acontece incidente. E às vezes, a colisão é forte. Aí a seguradora manda o perito olha e diz, chassi liberou, Perda total. carroceria está deformada, os vidros estouraram, perda total. E o cara vai fazer? Não, vai com o ferro velho e o seguro substitui. Aqui não é assim não. Você sabe que às vezes a gente é atingido por colisões terríveis. Eu vou te contar o que eu ouvi de uma pessoa há alguns anos atrás. Eu já tô assim na perda total, filho. Ela me conduzia e disse, pastor, pode dar mim, por quê? A gente precisa confessar algumas coisas. Muitas vezes a gente não é perfeito, mas somos atingidos. E às vezes a colisão, pastor, arrebenta. Mas por que você não procura a igreja para confessar e pedir ajuda? Porque quando a gente vai, pastor, em vez de restaurar, eles matam a gente. Meu amigo, antigamente as pessoas pecavam, confessavam o seu pecado, ficavam no banco e era restituída ao seu cargo, ao seu ministério. Meu amigo, os irmãos continuavam tratando um outro educadamente, sem problema nenhum. Hoje em dia, se você confessa o teu pecado, toda a igreja te julga, te aponta, começa a te olhar diferente, automaticamente te exclui. Essa é a realidade. Eles condenam, julgam e condenam a gente. Esquece a gente, abandonando a gente. Aqui não é oficina secular, é oficina do céu. Diga pra quem tá do lado, a colisão pode ser forte. O chassi pode liberar, o vidro vai estourar, mas aqui não tem perda total. Ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem jeito. Tertuliano, um dos escritores do final do século II, ao início do século III, que o segredo da igreja primitiva Vou botar a câmera pra carregar, porque tá descarregando. não era sermão bonito. Um dos principais pilares era o amor. Ele diz que os crentes da igreja primitiva se amavam tanto, cuidavam tanto do outro, que às vezes um dava vida pelo outro. Aí quem estava fora, sem pregação, via e dizia que amor é esse, se convertia e entrava na igreja. Hoje a gente está falando lá fora, mas estamos matando bem cá dentro. Já tem vigia nas internet, nas redes sociais, vigiando 24 horas, já tem torcida organizada pra ver a tua queda, pra te condenar, mas queda agora, porque aqui não tem queda total, não tem queda total. Essa é a necessidade da colheita final. Porque a última dispensação é o milênio. Então se nós nos amarmos aqui, não precisa muitas vezes estar falando em caixa de som lá fora. A nossa unidade vai refletir em Camboriú, vai refletir em Santa Catarina, no Brasil. E as pessoas vão correr para a igreja, sabendo que o segredo está aqui. A gente está preocupado em bater em político, em bater em pastor, em criticar o Figueira, em detonar o diretor, mas a gente não é eu, a gente mata, a gente enfrenta. Diga pra quem tá do lado, já tem torcida organizada. Já tem aí grupo 24 horas ligado, querendo que você erre, torcendo pra você errar, pra você não dar fruto, pra te condenar. Mas João disse, primeiro João me ajude, 2 e 2. Me ajuda aí, me ajuda, põe aí, primeiro João 2 e 2. E ele, é a nossa, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quando a ira de Deus vem, você diz, mas o pastor pecou, tem gente que não quer mulher no cu, tem gente que não, aí você esqueceu isso aqui, quando a ira de Deus vem sobre ele, a propiciação está no dele, e a placa ele, e a graça entra, e Deus diz, vai, tem mais. Eu não estou fazendo apologia, eu estou fazendo apologia, ao nosso só tem que cuidar, pior é eu que vai você. Então mais uma vez, para quem está do lado, independente da posição, independente da vida, não vou abrir com você. Aqui não tem ferro velho. Aqui não existe ferro velho. Aqui existe a graça. E a graça da última colheita, da colheita final. Tem que saber disso. Ai, galera. Não era nem que eu pegar. Só eu estar aqui. Já era a resposta. E que ele não desiste de nós. No meu estado, Alagoas, os meus pastores, os meus professores, tem pregador, para que o senhor precisa conhecer, ensinadores, meu Deus, que eu não sou digno nem de limpar a sandália deles. Mas olha na relação dos 50 pregadores de leões, quantos AL tem? AL, Alagoas. Quem sabe até 92 me diziam, esse negro não vale o que come. Esse negro nunca vai dar nada que preste. Mas um dia um crente me disse que eu conheço alguém que não desiste de você. Mas disse que eu tenho muito defeito. Ele é especialista em quem tem defeito. Ele é a propiciação, ele é a placa ira e meia graça. 3 meses me levou para a igreja. Jesus me aceitou, preto, do cabelo ruim. Quando eu cheguei na igreja, disse agora vai. Com 15 dias ele me batizou com o Espírito Santo mesmo com as minhas vaias. Com 26 dias eu desci as águas do batismo. E pasmem, Fazenda Canoas, município de uma cidade chamada Rio Lago, onde hoje sou co-pastor. Canavial, comecei com a cana com 12 anos, boia fria, tudo de pesado no campo. O nome trato culturais é bonito, mas vai fazer pra tu ver. Cheio de piolho. Ele me batizou com o Espírito Santo. Me batizei nas águas com 26 dias. Dizia ele não presta, não vai dar nem um ano. Ele me purificou. Com 1 ano e meio, eu estava no congresso e o pregador Marco Feliciano, 2000, quando fui separado para presbítero, ainda na cana, quando eu subi no altar, parou o congresso e se voltou para mim e disse: Deus vai te levar como pedra de fogo para o mundo saber que ele é Deus. Um 3 dias depois, um 7 dias no outro domingo, chegou o pregador na congregação pequenininha e disse: Moreno, fica de pé. Deus me mostrou que vai abrir a fronteira do mundo, o Brasil vai ser pequeno, te prepara. Imagina, bacana. Um 3 dias depois, um grupo de obreiros me procurou. Agora está dentro. Eu estou dentro de uma figueira tábua. E disse: Bento, filho, desiste. É impossível. Aquela profecia não era para você. Tu tem muito defeito, mas eu estou dentro. A figueira estava dentro. Ai. Nunca vai acontecer. Você cruzar o mundo, o Brasil, tu é pobre dentro. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Eu disse: lá fora era fácil aguentar, mas dentro não é não.
ser rejeitado lá fora, ser desacreditado lá fora é uma coisa, mas dentro é mais difícil. Aí eu disse, sabe uma coisa? Vou desistir. Se eu não sirvo pra nada, sou um produto falido, não adianta. No outro dia eu tava de fora da usina e eu costumava orar 8 horas na minha folga. O que eu já vi de meme com essa parte, com essa fala dele, meu Deus. Passava o dia na igreja, eu disse, eu vou orar meia hora e vou embora. Nunca mais eu entro na igreja. 8 horas da manhã, a chave da congregação ficava na minha casa. Peguei, abri e entrei. Arrebentado. Meia hora depois eu fui me levantar. Pra ir embora, eu não consegui. Tinha duas mãos me pressionando. E uma voz dizendo, quando eu te chamei, eu sabia que tu eras. Eu não desisto de você. A tua fraqueza não é maior do que a minha graça. Vou te mostrar hoje quem eu sou. Passei uma luta até 4 horas da tarde só gritando. Quando eu me levantei e fui pra casa, veio um jovem, tava sentado gritando, Genival, vai pra casa não, que é tua? A tua filha, na época 9 anos, Gisele, passou mal, a tua mulher levou pro posto de saúde, dentro do interior pecado. Quando eu cheguei no posto, o médico disse, fiz o que pude, mas ela foi embora. Leve pra preparar o funeral. Quando eu peguei a criança quebrada, arrebentada, e a pessoa gritando, cadê o bebê? Quando eu fui entrar pra casa, o apicultor disse, vai pra casa não. Leva ela pra onde tu tá morando. Eu hoje vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem. Eu não dependo do que o homem acha pra fazer o que eu quero. Leva ela pra onde tu tá morando. Eu passei, tinha deixado a porta aberta e empurrei, joguei o defunto na frente do público, foram dizer o doutor, ele tá doido, o doutor veio com as enfermeiras, os vizinhos vieram, e o doutor pôs a mão aqui, me ficou chorando, e dizia, seu Genival, loucura, acabou. Quando ele disse assim, não deu 10 segundos, veio uma voz, dizendo, fui eu que te escolhi, e eu te trouxe aqui pra te mostrar quem sou eu, que eu não desisto de você, a promessa que eu fiz está de pé, pra você saber quem sou eu, olha o que eu tô fazendo, não deu 10 segundos, a menina começou a embolar, começou a saltar, começou a dar glória, e o médico ficou doido, o que tá acontecendo? O meu Deus ainda faz o sobrenatural, pra não desistir de você, pra não desistir de você. Passaram-se 15 anos. Eu tinha 30. 15 anos, o silêncio. Diziam, tá aí, vergonha, chorei muito. Deus me enganou. 45 anos, ficou velho, não frutifica mais. Pastor Zé Antônio Santo, manda ligar pra Pedro Manaviar. Deus me mostrou um dedinho. Liga e mandou colocar ele pra pregar na convenção que ele quer apresentar ele no mundo. Primeiro negro, primeiro alagoano a pregar pra 40 mil pessoas numa noite da convenção. Quando eu terminei de pregar, todo mundo me dizia uma vez só. Quem disse que Deus não ia me usar, que eu não ia dar fruto, me beijava e dizia, eu te amo, eu te amo, tu és. Diga pra quem tá do seu lado, desista não. Porque tem quem pensou que você ia ser cortado. Vai ter que engolir. 50 anos, ficou velho. 2015. Pastor Reuel descobriu o Pedrinho. Ele é testemunha. Cristiano Salgado, que era de Campina. Pastor Genival. Pastor Reuel, que ele trouxe nos Gideões. Deus disse, vai não. Eu não vi. 2016, 2017. Pastor, por que você não prega nos Gideões? Não é o tempo. 2021. Pastor Gilmar me convida. Eu digo, pastor, eu disse 5 anos que não vou. Se eu for agora, vou magoar. Vou não. E enquanto eu não vinha, o telefone. Alô, do outro lado. Hello. Pastor Genival. Yes. You can be preached. Yeah. Deus não precisou de Gideões. É pela graça, é pela graça, é pela graça. 55 anos, vai mais não. 2023 eu vim. 60 anos, já tenho 14 de estacionamento. Olha eu aqui. Terceira idade, ficou velho. Ele não desiste. A figueira ainda. Se no próximo ano eu não vou ter coragem de cortar. Deixa, olha, a figueira floresce. Nós hoje somos fruto de pedaços da figueira. De ramos que não se quebraram. Olha nós aqui. Fica de pé com bondade. Se você puder, eu gosto de sempre terminar assim. Se tem uma pessoa íntima do seu lado, vira pra ele aí. Me ajuda aqui, Leon. Com todo, pastor Carlos, com todo respeito e apreciação, prega com tempo. Se faz perto de uma pessoa íntima do mesmo sexo, vira pra ele assim, não olha pra mim, não olha pra ele. E diga pra ele, ó figueira de Deus. Fruto da última hora. A graça é o último tempo da colheita. Mas a última dispensação é no milênio. E eu quero estar lá com você. Diga, não me importa se é pré ou pós. Eu quero estar lá. E não é como figurino. Eu quero estar reinando com ele. Diga pra ele, não importa como você chegou nos Gideões. Não importa o tamanho da tragédia. Não importa o tamanho da colisão. Não importa o tamanho da lavada. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Abraça ele, ainda tem jeito. Ainda ontem, eu orava pela madrugada, e Espírito. E o Espírito que fala com a gente pelos sentimentos, menino. É tempo de restaurar. Ah, pastor, mas eu estou de terno, estou de gravata. Aqui eu não estou falando de quem tem gravata, eu estou falando de figueira, de servo, que independente do tempo, ainda pode voltar a dar fruto. Então eu quero chamar a primeira pessoa que me pisaram e jogaram, não acreditava mais em você, e dizia que estava acabado. Deus me mostrava para ele que só estão os pedaços. Eu não vim aqui provocar no teu erro, eu não vim aqui provocar apologia ao pecado, mas eu vim aqui dizer que Deus me mostrou, é tempo de restauração, é a última colheita, é o tempo de colheita final. Vem, 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 se joga aqui e vai receber, se joga! Você que está me ouvindo na internet, você que ainda vai ouvir, você que está abandonado no campo missionário, você que está esquecido, você que foi jogado para fora, você que disse que não tem mais jeito, mas eu estou aqui para te dizer, ainda tem jeito, você não é tenda total, ainda tem jeito. Vai trazendo vida, vai trazendo, afastado, se joga. Você cantava, você pregava, o Espírito me fez sentir que está te restaurando, pode até não crer, pode até fazer bochecha, mas é a graça, pra gente pegar lá fora, temos que restaurar primeiro quem está dentro. Venha, 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 te amo. Então, irmãos, essa foi a pregação do pastor Genival Bento. Amei a pregação. O sermão montado corretamente. Palavra muito forte, a igreja precisa disso. Palavras de arrependimento, palavras de amor. Eu lembro há muito tempo atrás,
que as pregações nos Gideões era só receba, receba, receba. Deus vai te, a roda gigante vai virar, você vai ser exaltado, você vai estar aqui em cima. E graças a Deus, a história mudou. Que palavra poderosa. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Eu vou estar ainda reagindo a outras pregações, a todas as pregações de Gideões Missionários desse ano de 2025. Eu vou estar reagindo e vou estar postando aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem na paz de Jesus Cristo e até a próxima.